as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do 8 ao 11, dando sequência aí. Nós temos que ler tudo, não podemos deixar de ler nenhum versículo. O propósito aqui é ler o Apocalipse inteiro. Mesmo que depois alguma explanação possa pular algum texto na hora de estar pregando, mas a leitura tem que ser feita. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Que o Senhor continue falando com os teus filhos, que o Senhor continue falando com o teu povo. Que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor é o nosso Deus. A palavra é do Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos use em tuas mãos, para compreendermos e para guardarmos e vivermos conforme, Senhor, o Senhor tem nos ensinado nas Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos à segunda carta, né? A carta de Esmirna. Nós já havíamos falado da carta de Éfeso, que era uma igreja que foi elogiada por Jesus. Mas Jesus, ao fazer a análise de Éfeso, observou que tinha uma falha lá, que foi a falta do primeiro amor que eles haviam perdido. A igreja de Esmirna, juntamente com a igreja de Filadélfia, que nós vamos estudar, nós vamos pregar sobre Filadélfia alguns sermões depois, são as únicas igrejas das 7 que não recebem nenhuma repreensão de Jesus. Vai ter depois Laodiceia, que não vai ter nenhum elogio. A igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio de Jesus, só repreensão. Mas as igrejas de Esmirna e Filadélfia só têm elogios. Vocês viram aqui na leitura que Jesus não repreende a igreja de Esmirna por nada. Não há nenhuma repreensão aqui. Uma das coisas que nós podemos pensar é assim: tanto Esmirna como Filadélfia eram igrejas de pessoas que sofriam bastante. Eram igrejas de pessoas pobres. E igrejas que passavam por processo de perseguição. Tudo indica que a cidade de Esmirna houve uma perseguição mais intensa. Lembra que eu disse para vocês que o Apocalipse, nós não temos um sistema imperial já organizado e estabelecido que estava perseguindo os cristãos de forma unânime em todo o império. Isso não estava acontecendo, mas ela estava acontecendo em locais isolados e de formas esporádicas, de tempos em tempos. Depois, houve um tempo em que sim, o Império Romano sistematizou a perseguição, mas isso foi já no século II e no século III, que isso começou a acontecer. Para ajudá-los a entender, eu vou ler uma carta que foi enviada. Eu vou ter que ler essa carta, porque ela é um documento antigo, é uma fonte histórica que está disponível para pesquisa, e ela vai contar a carta de um governador da Bitínia, numa região da Bitínia. E ele vai ter problemas com cristãos na região dele. E ele vai mandar uma carta para Trajano, que era o imperador. Isso no ano 111, que o imperador Trajano governou. Eu peguei a data dele aqui, de 98 a 117. De 98 depois de Cristo a 117, o imperador foi o Trajano. No ano 111, um governador
de uma região do império não sabia lidar com os cristãos. Ele estava, como que eu lido? Porque não havia ainda, no ano 111, um padrão para lidar com os cristãos. Então ele queria saber. Isso é uma demonstração para nós, essa carta foi escrita depois do Apocalipse, claro, e foi escrita para cristãos, de que o império ainda não tinha, no ano 111, ainda não tinha um sistema organizado de como deveria lidar com os cristãos. Porque ele estava na dúvida, ele queria saber como lidar. Olha o que ele fala na carta. E eu vou ler para vocês, para a gente entender como que foi difícil o começo da igreja. E aí a gente vai falar, porque essa carta aqui reflete um pouquinho do que passavam os cristãos em Esmirna, né? Os crentes da igreja de Esmirna. Olha o que ele fala assim, ele começa assim: Senhor, isso é o governador da Bitínia mandando a carta para o imperador. Ele fala assim, ó, Senhor, é regra para mim submeter-te todos os assuntos sobre os quais tenho dúvida. Pois quem mais poderia orientar-me melhor em minhas hesitações ou me instruir na minha ignorância? Nunca participei de inquérito contra os cristãos. Assim, não sei a quais fatos e em que medidas devem ser aplicadas as penas ou as investigações judiciárias. Também me pergunto, não sem perplexidade, deve-se considerar algo com relação à idade? Ou a criança deve ser tratada da mesma forma que o adulto? Deve-se perdoar o arrependido? Ou o cristão não lucra nada, tendo voltado atrás? Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram deferidos como cristãos. Perguntei a eles mesmos se eram cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda vez e uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os com o suplício. Os que persistiram, mandei executá-los. Pois eu não duvidava de que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveria ser punida. Recebi uma denúncia anônima que continha grande número de nomes. Os que negavam ser cristãos ou tê-lo sido, se invocassem os deuses, segundo a fórmula que havia estabelecido, se fizesse sacrifícios com incenso e vinho para a tua imagem, que eu havia mandado trazer com as estátuas dos deuses, e se além disso amaldiçoavam a Cristo, coisas estas que são impossíveis de se obter dos verdadeiros cristãos, achei melhor libertá-los. Outros, cujos nomes haviam sido fornecidos por um denunciante, disseram ser cristãos e depois o negaram. Haviam sido e depois deixaram de ser. Alguns há 3 anos, outros há mais tempo, alguns até há 20 anos. Todos estes adoraram a tua imagem e as estátuas dos deuses e amaldiçoaram a Cristo. Porém, afirmaram que a culpa é deles. Ou o erro não passava do costume de se reunirem num dia fixo, antes do nascer do sol, para cantar um hino a Cristo como a um Deus. De obrigarem-se por juramento a não cometer crimes, roubos, latrocínios e adultérios, a não faltar com a palavra dada e não negar um depósito exigido na justiça. O assunto parece-me merecer a tua opinião, principalmente por causa do grande número de acusados. Há uma multidão de todas as idades, de todas as condições, dos 2 sexos, que estão em perigo, ou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias, nos campos onde se espalha o contágio dessa superstição. Contudo, creio ser possível contê-la e exterminá-la. Vocês viram como foi difícil para os cristãos? Mas vocês observaram que quando chegaram para as pessoas que negaram ser cristãos, falaram assim, mas quais eram os crimes deles? Você viu o que eles falaram? Qual era o crime deles? Olha o crime. E aí eles tiveram que... Está num documento, o crime do cristianismo, aos quais eles eram mortos. Olha o crime, gente. Olha o crime que eles falaram. Se reunir num dia fixo, antes do nascer do sol, cantaram um hino a Cristo. Obrigarem-se por juramento a não cometer crimes, a não cometer roubos, a não cometer latrocínios, a não faltar com a palavra que ele deu. Tiveram que reconhecer, mesmo diante de acusadores, diante de algozes, quando foram anunciar os crimes dele, foram estes que acharam da igreja do Senhor. Mas a igreja começou num tempo difícil, vocês observaram. Você viu que eles falaram assim, se o cara fosse obstinado e dissesse, eu sou cristão, eu não nego Jesus, então você vai morrer só por você ser obstinado. Foi isso que ele falou. Fez isso sem pedir autorização para o imperador. Porque ele falou, só pela obstinação, por ter desafiado a autoridade, eles mereciam ser punidos.
Foi assim, gente. Então, a igreja de Jesus teve um começo difícil. A igreja de Jesus teve um começo difícil. Essa carta aqui representa exatamente um período do século II. Foi no século II que isso aconteceu. Onde um governador vai conversar com o imperador. O imperador depois responde para ele. Eu só não vou colocar porque fica muito longo aqui. Mas ele tem a resposta do imperador. Vocês podem fazer pesquisas depois e vocês vão encontrar a resposta do imperador Trajano. Irmãos, antes de começar a falar especificamente dos textos que estão aqui, eu queria falar uma coisa para vocês que toda vez... É a segunda vez que eu prego nesse texto. Da outra vez eu preguei um tempo atrás e não foi na sequência. Eu lembro de alguns irmãos, provavelmente foi numa quarta também. E quando eu entro nesse texto, tem uma coisa que me preocupa. E eu preciso passar isso para vocês. Eu vou repetir sempre isso porque também está sendo gravado. E as pessoas que estiverem em casa também vão estar assistindo. Vocês observam que houve aqui uma perseguição de um grupo mais forte a um grupo mais fraco. Nesse caso aqui, foi um grupo de judeus perseguindo um grupo de cristãos que eram mais frágeis no momento. Quando nós lemos um texto assim, nós corremos o risco de pensar assim, puxa, mas os judeus são culpados de estarem perseguindo os cristãos? Aquele grupo de Esmirna, aquele pessoal de Esmirna, especificamente sim. Mas isso significa que todos os judeus são culpados de perseguição ao cristianismo? Não. Depois na história a gente viu o inverso, cristãos perseguindo os judeus. Então nós encontramos casos inversos na história. Então é importante frisar isso para vocês, que a perseguição da igreja de Jesus, parte das pessoas eram judeus, outra parte era gentil. Então não é culpa de uma nação ou de uma raça, não é. Porque ficou bem claro aqui no texto quem é o culpado, quem é que realmente perseguia no texto de Esmirna. Mas é importante falar isso para vocês, que assim, ser cristão, gente, não é justificativa para nós sermos preconceituosos, para nós encontrarmos formas para poder atacar o grupo mais frágil. Nós vivemos num país que nós temos minorias, e essas minorias precisam ser protegidas. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Garimpeiros, nos nossos sertões aí, nas cidades mais interioranas, os garimpeiros simplesmente poluem rios que é de índio. Eles fazem isso. Entram em territórios indígenas e os indígenas bebem dessa água para viver. Porque eles não têm água encanada, eles só têm ali para viver. Aí você vai fazer o garimpo, você polui aquela água, depois o índio bebe aquela água, o que acontece? Fica doente e morre depois. Então nós encontramos vários, não só no Brasil, isso vamos pensar assim, em toda a América Latina, inclusive em países onde a gente encontra povos minoritários em regiões protegidas. Isso não é um fenômeno brasileiro, não. Isso acontece em diversos lugares. E aí nós vemos essas pessoas, muitas vezes, né, não sendo lembradas por ninguém. E aí, mas graças a Deus, de vez em quando, as autoridades conseguem chegar lá e conseguem dar um alívio para essas pessoas. E a gente se pergunta, Cristo está de qual lado? Cristo está do lado da riqueza, do ouro? Ou Cristo está do lado do povo que sofre? Essa é uma grande pergunta, né? Nós vamos chegar na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era rica e não teve nenhum elogio de Jesus. Então o ouro não é tão importante assim. A igreja de Esmirna não tinha ouro nenhum. Era uma igreja que sofria, era uma igreja que era pobre e só recebeu o elogio de Jesus. Então a lógica do reino não é igual à lógica do mundo. Irmãos, é claro que todo mundo deseja o progresso. Todo mundo deseja o progresso, mas a custa da vida humana não é cristão. A custa da dignidade das pessoas não vale a pena. Vale a pena progredir, mas em que a sociedade ganhe também, em que os povos ganhem também. Então é uma questão que vale pensar, porque assim, a história muitas vezes fizeram perseguições a judeus que eram minoritários, fizeram perseguições a povos mais esquecidos, escravizaram outros povos. Então a história está repleta de histórias de um ser humano tendo poder, domínio e oprimindo a outra pessoa. Isso não é cristianismo. Todo tipo de opressão, todo tipo de ataque, todo tipo em que fere a dignidade da outra pessoa, não é ser cristão.
Ser cristão é lutar pela dignidade. Ser cristão é honrar as pessoas. Ser cristão é valorizar e cuidar das nossas minorias. Seja ela quilombola, seja ela indígena, seja ela qual for. Os nossos povos precisam ser cuidados, viu? Precisam ser protegidos. Inclusive, outros tipos de grupos sociais que muitas vezes a gente fala, mas não é muito compatível com o cristianismo. Tudo bem, não é muito compatível, mas as pessoas merecem ser cuidadas e merecem ser tratadas com dignidade e com respeito sempre. Isso é cristianismo. Então, agora que eu fiz o parênteses e tal, precisava fazer isso, agora nós vamos falar do texto especificamente. O que eu vou falar para vocês para iniciar é o seguinte. Vou começar dizendo para vocês uma coisa aqui. O mundo, gente, o mundo aí fora, ele é pior do que a gente imagina. Viu? Às vezes nós imaginamos uma coisa e nós passamos que a coisa está... Não, pode piorar. Pode piorar. Nem as coisas falam assim, mas já está ruim. Está ruim. Realmente, o mundo muitas vezes está ruim. Mas ele ainda pode piorar. Olha o que Jesus começa dizendo para a igreja de Esmirna. Eu conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são. Começa aqui. Eu conheço, eu estou vendo. Por que que os nossos irmãos de Esmirna estavam sofrendo? Porque eles eram um povo, eles eram a minoria. Eles eram um povo fragilizado. E o judaísmo, ele tinha privilégio lá no Império Romano. Eles tinham privilégios no Império Romano. Então eles tinham um status melhor. E o grupo de judeu em Esmirna era bem maior. Por algum motivo, eles estavam ou preocupados com os privilégios que Roma estava dando para eles, que eles poderiam perder, poderia acontecer. De alguma forma, eles sentiram algum tipo de ameaça aos cristãos. Então o que eles faziam? Eles iam para as autoridades romanas e denunciavam os cristãos. E faziam denúncias. Denúncias, diga-se de passagem, falsas. Porque senão não ia ser blasfêmia, não ia ser calúnia. Eram calúnias. Os cristãos eram caluniados por esse grupo específico aqui, que pertencia ao judaísmo. Da sinagoga local de Esmirna. Eles eram caluniados, eles eram ofendidos e eles eram caçados por essas pessoas. Nem tudo está tão ruim que não possa piorar, né? Isso é o mundo. O mundo é assim. Sendo antes sinagoga de Satanás. Eu ainda estou no versículo 9. Sendo antes sinagoga de Satanás. Então, aí a gente começa a perceber quem é o causador da perseguição. Quem é o principal responsável pela perseguição e pelo sofrimento dos cristãos de Esmirna. Era o Império Romano? Era o Império Romano. Era aquele grupo específico ali do judaísmo? Era aquele grupo específico ali do judaísmo. Era o pessoal que fazia parte da sinagoga que havia em Esmirna? Era o pessoal que fazia parte, eram eles. Mas no final das contas, quem estava atacando era Satanás. O verdadeiro inimigo era Satanás. Afinal de contas, eles foram chamados de sinagoga de Satanás. Estavam prestando serviço de quem? Do diabo. Então, é uma realidade que nós também não podemos desprezar. O mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E estar no mundo é estar à mercê das ações do maligno. Então, o inimigo, ele pode atacar o cristão? Pode, se assim Deus permitir. Ele estava atacando a igreja de Esmirna. E, aparentemente, ele estava tendo algum sucesso. Só que, Jesus está dizendo, eu conheço essa turma aí. Eu sei o que eles estão fazendo com vocês. Eu sei, eles estão blasfemando. Eles são sinagoga de Satanás. E aí ele continua. O diabo, no versículo 10, na parte B. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição por 10 dias. Piorou. Estava piorando. Ainda não estava pior. Mas Jesus dizendo para a igreja de Esmirna.
ainda vai piorar. Vocês vão passar um período de teste. Vocês vão passar um período de prova. E aí, aquela linguagem do Apocalipse que eu disse para vocês, 10 dias, quer dizer que são 10 dias literais? Não, não quer dizer que são 10 dias literais. Quer dizer que é um período de perseguição, que é um período de luta, que é um período em que eles serão testados. Existe uma verdade cristã que precisa ficar bem clara para vocês aqui. Vocês acham que perseguição, ele abala a fé verdadeira? Vocês acham que perseguição afasta cristão verdadeiro da presença de Jesus? Você acha que perseguição, lutas, dificuldades, elas têm o poder de aniquilar o verdadeiro cristão? Ou ela simplesmente mostra onde está a falsa fé? Porque essa é a grande pergunta. Onde está a falsa fé? Porque a falsa fé, ela é desmascarada na perseguição. A falsa fé, ela é mostrada na perseguição e na luta. O falso cristianismo também é mostrado quando está na luta. Às vezes nós ouvimos coisas que são assim, quando a gente lê essas histórias da Bíblia, e vocês estão lendo isso hoje, faz com que a gente tenha um olhar diferente. Tem pessoas que saem da igreja, gente, porque o pastor olhou torto. E às vezes o pastor olhou torto porque ele é vesgo mesmo. Não é isso, mas não é isso, gente. Porque esqueceu de dar a paz. Porque pode acontecer. Não é isso? Ou porque o irmão falou de uma forma que você não gostou. Eu não quero mais saber dessa igreja não, porque aquele irmão falou... Você viu a forma como ele falou comigo? Foi muito desrespeitosa. E às vezes as pessoas abandonam a fé cristã por uma pequena luta que está passando. A luta, a dificuldade, ela tem poder sim de desmascarar quando a nossa fé está ancorada em algo falso, quando a nossa fé não é verdadeira. O próprio Jesus disse, eu estou vendo a sinagoga de Satanás, eu estou vendo a blasfêmia deles, eu estou vendo. Não está acontecendo nada que eu não esteja vendo. E vou dizer mais uma coisa, Jesus falando assim, olha, vocês ainda vão passar por um teste. Porque o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. E sabe o que é lançar na prisão? Irmãos, lembre que nós estamos falando aqui de século I. Não estamos falando de século XX. Lançar na prisão hoje no Brasil, século XXI, já é pena. Já é a penalidade. Lá não. Prisão não é penalidade. Lá é aguardar julgamento. Eles ficavam presos aguardando o julgamento. Se for inocentado, solta. Se for condenado, morre. Vocês perceberam? É isso. Então não é prisão, no primeiro século não era já a penalidade. Temos aí um advogado. Era como se fosse ali a custódia, o início do processo. Depois ele ia ser julgado ainda. E aí ia receber a punição. Que poderia ser exílio, poderia ser o exílio perpétuo, poderia ser a morte. Poderia ser inocentado também. Para vocês terem ideia, é diferente. Por isso que eles estavam passando, era um teste ali. Era um teste. O mundo é pior do que nós imaginamos. O Espírito Santo que me deu essas palavras aqui. Só que tudo é o fim. Acabou aí. Se eu terminasse o sermão aqui, todo mundo ia para casa desanimado, triste. Falou, poxa, o pastor hoje... Não ficou bom não esse negócio aí. Mas como eu não sou bobo, né? Então vamos mudar o jogo agora? Jesus é melhor do que nós imaginamos. O mundo é pior do que nós imaginamos. Mas Jesus é melhor do que nós imaginamos. Vamos ver o que tem de Jesus aqui? E aí a gente vê onde está o maior. A gente vai ver onde está o melhor. Vamos começar falando que Jesus ele está vivo por toda a eternidade. Olha como ele começa a carta. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. O nosso Jesus morreu. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é passar por lutas. E quando ele fala que conhece, ele sabe do que ele está falando. Às vezes nós falamos que conhecemos, mas nós não sabemos o que é. Temos na escola uma professora lá, que ela vai agora ter o seu bebê,
E eu até peço que os irmãos orem por ela, que ela está tendo aquelas dificuldades da gravidez. Né? Orem por ela, o nome dela é Laís. Eu falei para ela que eu estava orando por ela. E eu falei para ela assim, poxa, eu estava falando, eu sei o que você está passando. Aí depois eu pensei, porque eu lembrei da Karina, das lutas, né? Depois eu pensei, bem, não, eu não sei. Me perdoa, eu não sei o que você está passando. A Karina sabe, eu não. A minha esposa eu acho que sabe, mas eu não. Porque eu não passei por isso. Não tive as lutas que teve de passar pela gravidez, passar pelas questões de saúde que a gravidez apresenta, então não faço ideia. Nós podemos orar, mas Jesus sabe. Quando Jesus disse assim, olha, eu sei, eu conheço a blasfêmia, é que ele foi blasfemado. O que é ser caluniado, ele foi caluniado. Jesus foi chamado de beberrão. Jesus foi chamado que estava possuído por Beelzebul, vocês conhecem. Olha as acusações que ele sofreu. Então, quando ele diz que sabe, ele sabe. Não existe nada na tua dor que Jesus não saiba. Jesus está vivo por toda a eternidade. Aquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Jesus conhece o seu sofrimento. O mesmo Jesus que disse assim, olha, eu conheço a blasfêmia. Olha o que ele disse da igreja. Olha o que ele disse aqui no versículo 9, na parte A. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Ele conhecia o que os inimigos estavam fazendo, mas ele também conhecia a sua igreja. Ele estava vendo, eu conheço as suas aflições, eu sei o que vocês estão passando. Eu sei, eu passei também. Eu passei. Conheço a sua pobreza. Jesus uma vez falou assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Uma vez ele disse isso. Mas ele fala uma coisa para a igreja de Esmirna, que é fantástico. Você é rico. Do que Jesus está falando, gente? Da maior riqueza que existe nessa vida, que é ter Jesus. Que é o precioso ouro que todo cristão tem ao seu dispor. Ter Jesus é ter riqueza. Ser de Jesus é ser rico. Ser de Jesus é ser rica. Jesus é o maior tesouro que nós podemos ter. É o maior tesouro. Não há tesouro maior nessa vida do que pertencer a Jesus. Ele disse para uma igreja pobre, ele disse para uma igreja que está sofrendo, ele disse para uma igreja que está passando por perseguição, vocês são ricos. E Jesus sabe o que ele fala. Às vezes nós achamos que a riqueza está no valor do ouro, da prata. E Jesus diz, não, a riqueza está em pertencer a mim, em ser meu. Jesus, ele é o nosso maior encorajador. Olha o que ele disse para uma igreja que está sofrendo. Ele falou assim, ó, vai piorar. Ele falou, vai piorar. Para a igreja de Esmirna. Vocês viram aí um caso aqui no ano 111, a igreja passando por uma perseguição, aumentando essa intensidade de perseguições. Já no século II. Mas olha o que ele disse. Mais uma vez ele fala isso. Ele falou isso para João e agora diz para a igreja de Esmirna no versículo 10. Não tenha medo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. Mais uma vez ele diz essa palavra para a igreja de Esmirna. Para a igreja entender, está na mão dele. Vocês não estão fora do meu controle. Nada está fora do controle de Jesus. Jesus é melhor do que nós imaginamos. Ele está vivo por toda a eternidade. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele diz que nós somos ricos e ele é o nosso maior encorajador. E olha o que ele disse. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ele não disse, seja fiel a sua vida inteira até o dia que você morrer. Ele não disse isso. Ele diz, seja fiel até a morte. Se for necessário morrer por mim, morra. Se for necessário. Sabe quem morreu? Aqueles cristãos
que o Plínio falou ali, o governador da Bitínia, ó, ele ficou me desafiando porque eles não negaram Jesus e não adoraram a sua estátua. Por eles serem obstinados, eles morreram. Eles foram fiéis até a morte. Esses foram fiéis até a morte. Porque para eles, Jesus vale mais que a vida. Irmãos, se nós entendermos que Jesus vale mais que a vida, não existe mais medo para o cristão. Se Jesus vale mais que a vida, Ele vale mais que tudo. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E agora a promessa que ele diz. Olha que promessa. Afinal de contas, às vezes nós passamos por tanta luta e dificuldades. Hoje o Brasil ainda está bem. O Brasil sofre de perseguições isoladas também. De vez em quando nós vemos perseguições isoladas. Não há uma perseguição sistematizada da igreja cristã. Isso pode mudar depois. Será que a gente vai continuar com a mesma fé? Com o mesmo fervor? Com o mesmo ânimo? E aí ele diz: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O diabo, se assim Deus permitir, pode no máximo nos tirar a vida aqui. Mas a segunda morte, essa não. Quem nos protege, quem nos guarda é o Senhor. Essa é a promessa. Essa é a promessa de vida eterna. Coroa da vida. Como eu sempre falo para os irmãos e vou sempre repetir, eu acredito que ser cristão é ser cheio de vida. Jesus disse: eu vos dou vida com abundância. Ser cristão é ter vida. O nosso Senhor é o Senhor da vida. A morte não tem poder sobre quem é fiel a Jesus. Porque Ele morreu e voltou a viver. E é isso que Ele promete para todos aqueles que nele crê. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre e sofredora. Mas é uma igreja que ouviu de Jesus, que Ele está vivo por toda a eternidade, que Ele conhece o seu sofrimento, que a igreja era rica. Só tem elogio aqui, que Jesus era o seu encorajador, que daria para eles a coroa da vida e que não permitiria que eles sofressem a segunda morte. Eu vou terminar o sermão agora contando um pouquinho rápido, eu vou ser bem rápido. E o Edson esteve aqui no podcast, ele falou rapidinho do David Brainerd. Eu sei que ele citou o David Brainerd. Quem é esse homem? Esse homem é um jovem que se converte aos 20 anos de idade. É essa pessoa. Aos 20 anos de idade se converte a Jesus. Com 22 anos de idade já começa a sofrer de uma doença que só foi se agravando. Um jovem de 22 anos que começa a ter uma doença e essa doença vai se agravando. Era a tuberculose, que não tinha cura. Nós estamos falando do século XVIII. O David Brainerd nasceu em 1718 e morreu em 1747. Você já tem ideia de quantos anos ele viveu. Ele se converte a Jesus aos 20 anos. Vai começar a fazer faculdade para se tornar pastor. Tem que parar o curso porque ele fica doente. Aí depois tem um debate lá na universidade que ele não concorda e ele acaba não concluindo o curso. Ele acaba não concluindo o curso, né, de teologia, mas ele sente no coração o fervor de falar de Jesus para os índios da época dele. E ele orava, passava 24 horas em oração. Vocês sabem, gente, 24 horas em oração. Mesmo doente e debilitado, jejuava. Jejuava, mesmo doente e debilitado, e dizia para Jesus: Jesus, me ajuda. Jesus, me fortalece. Jesus, que eu consiga falar do seu evangelho para esses índios aí. Às vezes ficava uma semana de cama, quando a doença estava mais forte. Mas ele foi, com 25 anos, para o campo missionário. E começou a pregar para os indígenas. E ficava com o corpo debilitado, às vezes com dores insuportáveis. A biografia dele fala que ele passava dias em dores, passava dias com dores. Vendeu tudo que tinha, colocou na sua bolsinha, teve uma bolsinha, sua sacolinha, e foi para o meio do mato falar de Jesus para as pessoas. Ele morreu com 29 anos.
E sabe qual era a oração dele? Jesus, eu quero consumir o restinho da vida que o Senhor me deu, te servindo, te honrando e falando do teu amor para as pessoas. Era isso que ele orava. A oração dele é assim: Jesus, o pouquinho de saúde que eu estou tendo, eu vou gastar na tua presença. Eu vou gastar evangelizando, eu vou gastar pregando, eu vou gastar ganhando vidas para o Senhor. E é essa oração intensa dele. David Brainerd colocou Jesus acima da sua saúde, colocou Jesus acima das finanças, colocou Jesus acima da tua própria reputação, colocou Jesus acima do seu conforto. Para ele, Jesus era maior que a sua própria vida. Para ele, Jesus era maior que a sua própria saúde. Para ele, Jesus era maior que tudo. A história dele está sendo contada hoje aqui. E é contada em igrejas do mundo inteiro. Ele sabe quem ele influenciou? Jonathan Edwards. Só isso. Não é? William Carey, pai das missões modernas. Pessoas que dizem... Hudson... é Taylor Hudson, né? É Taylor Hudson, me ajuda aí? É isso? Hudson Taylor, né? Hudson Taylor. E diversos outros grandes homens de Deus aí. O século de missões, nós temos aí aquele século de missões que é século XIX, começo do século XX, mas século XIX é o século de avivamento de missões. Todos eles contam como foram influenciados e tocados por David Brainerd, que com 29 anos, partiu com 29 anos apenas, mas deixou um legado de homem sério, que levava a Deus a sério, que realmente colocou a sua vida aos pés de Jesus e gastou o pouco de vida que tinha servindo ao seu Senhor. Que isso possa nos inspirar a entender que fé cristã é uma fé de bênção, sim. Jesus nos abençoa e Jesus cuida de nós. Mas nós não sabemos, irmãos, o que o futuro nos reserva. Tudo indica que o mundo caminha para ir piorando. Pode melhorar um pouco, mas depois ir piorando. Será que a gente consegue ser cristão nos momentos de piora? Porque o mundo é pior do que imaginamos. Só tem um jeito de vencer isso, irmãos. Se você guardar no seu coração e nunca esquecer que Jesus é maior do que nós imaginamos. Fique em pé e vamos orar e vamos agradecer a Deus. No domingo a gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo, que é a capital da Ásia, inclusive. O que foi importante hoje? De você entender que mesmo estando bem, se você está empregado, sirva a Jesus. Se você está desempregado, sirva a Jesus. Se você está com saúde, sirva a Jesus. Se a sua saúde está debilitada, sirva a Jesus. Ame a Jesus. Se você tem uma conta bancária boa, sirva a Jesus. Se a sua conta bancária está vazia, sirva a Jesus. Se na hora que você chegar em casa vai ter um banquete, sirva a Jesus. Se tiver uma alimentação simples, sirva a Jesus. Ele é maior que a nossa vida. É Ele que cuida de nós. E nós devemos tudo a Ele. Tudo a Ele. Então que nada te afaste da presença de Jesus. O sermão de hoje é para te fortalecer, viu? É para você saber que é possível ser cristão em toda e qualquer situação. Que nada te afasta da presença de Deus. Lutas pode só desmascarar falsa fé. É o máximo que ela pode fazer. Mas ela fortalece aquele que é verdadeiro cristão. Aquele que realmente ama Jesus. Aquele que realmente confia em Jesus. E que isso venha acontecer com você nessa noite. Senhor Deus, que nós sejamos fortalecidos nesta noite, Senhor. Porque, Senhor, a igreja de Esmirna, essa igreja, Senhor, sofredora, é para nós um exemplo de que é possível sim, mesmo em meio às dificuldades, continuar te servindo. Claro, Senhor, que nós sempre desejamos que o Senhor nos dê escape, que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor nos dê saúde. Sempre vai ser esse nosso desejo, Senhor, você sempre será o desejo do nosso coração. Mas a nossa vida está nas Tuas mãos. A nossa vida pertence ao Senhor. Então pedimos, Senhor, traga sobre nossas vidas uma fé inabalável, Pai. Nos dê uma fé inabalável no Senhor. Nos encha da Tua presença, nos encha de esperança. E que nada venha nos afastar do Senhor. Senhor, cremos que o Senhor tem cuidado de cada um que aqui está. Que nós venhamos a compreender, Senhor, o Teu plano nas nossas vidas. O Teu plano que é maior que tudo, Senhor, que é maior que tudo.
Que o Senhor conceda, Senhor, para os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, a capacidade, o poder e a condição, Senhor, de servi-lo e de honrá-lo todos os dias de suas vidas. Todos os dias. E que nós aprendamos, Senhor, a te servir com tudo que nós temos e principalmente com tudo o que nós somos. Que a nossa vida seja do Senhor na sua completude. E que o Senhor, no nosso coração, seja o maior tesouro que nós temos. Jesus, mostra-se aos teus filhos e às tuas filhas, aqueles que estão nos assistindo, como o maior tesouro do Senhor para as pessoas que querem o Senhor, que desejam o Senhor. A pedra mais preciosa, o valor mais precioso na vida de um ser humano. Que isso esteja em nós e no nosso coração sempre, Senhor, sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus abençoe a sua vida.